Romanos capítulo 1, nós vamos ler versos 16 e 17. Passagem da Bíblia que nós pregamos muito, falamos muito aqui. Então, Romanos capítulo 1, versos 16 e 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê, primeiro do judeu e também do grego. Agora, o que eu encontro no Evangelho? Visto que a justiça de Deus se revela lá, não na lei, mas no Evangelho, de fé em fé, como está escrito. Como é que aquele que encontrou a justiça de Deus, que foi feito justo, vai viver? O justo vai viver como? Pela sua própria fé. Ele vai viver pela sua própria fé. Então, quando Paulo fala, não me envergonho do Evangelho, eu tenho que te explicar isso claramente. Paulo sabe o que é Evangelho. Paulo sabe que o Evangelho começou da cruz para frente. Uma coisa que eu tenho que entender, a Bíblia toda, eu tenho que repetir muito isso, é uma palavra inspirada de Deus. Claro que é a palavra inspirada de Deus. Mas a Bíblia toda não é o Evangelho da graça de Deus. Por exemplo, o Velho Testamento é a história do povo judeu, não é Evangelho. O Evangelho não começou com a história do povo judeu. O Velho Testamento é judaísmo, as promessas feitas para o povo judeu. A lei foi dada para o povo judeu. E na lei vinham os sacerdotes, os sacrifícios, a matança de animais, as festas judaicas que foram estabelecidas para o povo de Deus praticar, que era o povo judeu. Mas eu não encontro o Evangelho no Velho Testamento. Eu encontro alguns versos que os profetas profetizaram para o futuro, quando Cristo viria, então na sua morte iniciaria o Evangelho da graça de Deus. Então eu tenho que entender que muitas coisas do Velho Testamento foram faladas para aquele povo. Por exemplo, vou derrubar a muralha de Jericó. Eu não vivi aquele tempo da muralha de Jericó. Repito muito isso. Quem que tinha que entrar naquela terra prometida? Era Josué e o povo que saiu do deserto. Eu não estou vivendo aquele tempo lá. Quem tinha que derrubar a muralha de Jericó não sou eu. É Josué que tinha que derrubar as muralhas e entrar naquela terra. Então, se eu pegar esse texto e falar assim, ó, você tem problema na tua vida e você tem que derrubar muralhas, você tem muralhas diante de você. Vamos fazer a campanha das 7 voltas da muralha de Jericó. Eu estou trazendo uma coisa que é a história do povo judeu. Paulo nunca fez campanha para derrubar a muralha de Jericó. Não tem ninguém do Novo Testamento que rodeou os bancos da igreja fazendo campanha para derrubar uma tal de muralha de Jericó. Jericó é coisa do passado. Jesus curou o cego de Jericó e Jericó já era o lugar conquistado. Zaqueu morava na cidade de Jericó e ele foi salvo pela fé em Cristo, vivendo na cidade de Jericó que não tinha mais muralhas. Então eu tenho que entender isso. Isso é a base da tua compreensão. Velho Testamento, história do povo judeu, não é Evangelho. O Evangelho começa quando? Quando Jesus morre na cruz, está sendo crucificado, derrama o sangue dele. Daí para frente é que o Evangelho da graça de Deus vai ser revelado. Então eu preciso entender o que é Evangelho, o que são as boas notícias de grande alegria. Então quando Paulo fala, eu não me envergonho do Evangelho, ele tem essa divisão. Ele era um judeu, ele perseguia a igreja, ele matava os cristãos, era contra a igreja, até que um dia Jesus se revelou para ele em Atos 9, na estrada de Damasco. Ele veio ver que tudo aquilo que ele perseguia era verdadeiro e aquele judaísmo todo que ele vivia havia acabado na cruz e ele não sabia disso. Então Paulo fala, não me envergonho do Evangelho. Então nós vamos ficar com essa frase, não me envergonho do Evangelho. Hoje nós estamos acostumados com a Bíblia, está aqui, ó, Velho Testamento, Novo Testamento. Existe um monte de igrejas evangélicas, né? O cristianismo cresceu no mundo todo. Mas quando Paulo está dizendo, eu não me envergonho do Evangelho, Paulo é um solitário.
ele teve revelação do Evangelho da graça de Deus, ele está sozinho. Existe uma nação de judeus contra ele, querendo tirar a vida dele. A maior parte dos discípulos não compreende o Evangelho da graça de Deus como Paulo compreendeu. Então Paulo está cercado de uma liderança religiosa contra ele. Paulo está cercado de judeus que querem tirar a vida dele. Paulo está cercado com uma enorme oposição que não acredita naquilo que ele está pregando. Hoje é fácil ler Paulo, mas quando Paulo cita isso aqui, Paulo tem um mundo contrário a ele. Ele é um desbravador, ele recebeu a revelação do Evangelho da graça de Deus, e todos os judeus são contra ele e querem tirar a vida dele. Você entende? Então ele está dizendo isso como um solitário, cercado por uma oposição gigantesca que é contrário ao que ele prega. Paulo está dizendo isso, ele não está lá em Jerusalém, na primeira igreja que foi fundada, ele não está entre os apóstolos, ele está viajando, abrindo igreja nas regiões e cidades dos gentios, e os judeus só estão ouvindo o que Paulo está dizendo e estão com raiva, porque Paulo está dizendo coisas que põem um fim no judaísmo, que põem um fim na velha aliança, e os judeus estão contrários a ele, muito contrários a ele. Então quando Paulo fala, não me envergonho, é que Paulo está sozinho no meio da maior adversidade, no meio da maior oposição, mas ele fala, eu não me envergonho do Evangelho. Você entende o que Paulo está dizendo? Imagine-se lá, junto com Paulo, vendo tudo aquilo que era contra ele. Então vamos trabalhar um pouquinho nesse pensamento para entender por que Paulo diz que não se envergonha do Evangelho. Então vamos para a palavra, vamos lá, Atos capítulo de número 21, vamos ver ali algumas coisas. No capítulo 20 de Atos, Paulo já fundou diversas igrejas, já estabeleceu igrejas, ele está agora na igreja de Éfeso, e Deus mostrou que ele tem que ir para Jerusalém, ele tem que ir para Jerusalém. Então estão dizendo para ele em Atos 20, olha, você vai para Jerusalém, eles querem tirar a tua vida, eles não acreditam no que você prega, os judeus estão loucos para te pegar, acabar com a tua vida, destruir você, mas ele está firme no coração dele que ele tem que ir para Jerusalém, é o capítulo 20, então ele vai se despedir da igreja de Éfeso, rumo a Jerusalém. Começo de capítulo 21, é por onde ele passou as cidades que ele passou antes de chegar em Jerusalém. Mas no verso 17, ele chega em Jerusalém. Então vamos lá, Atos 21, verso 17. Tendo nós chegado a Jerusalém, presta atenção, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, foi encontrar os apóstolos. Tiago e todos os presbíteros se reuniram. E tendo saudados, aí Paulo foi contar o que Deus fez através da vida dele no meio dos gentios. E tendo os saudados, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Agora, olha o verso 20, presta atenção. Ouvindo, deram eles glória a Deus e lhes disseram. Eles deram glória a Deus, mas olha o que eles vão abordar com o apóstolo Paulo agora. Bem vês, irmãos, né, Paulo? Quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram. E todos são o quê? Zelosos da lei. Então a primeira coisa que eles falaram, olha, tudo muito bonito que você diz. Mas entre nós aqui, existem dezenas de milhares que creram, mas eles são zelosos da lei. O que eles estão querendo dizer? O que o Paulo está enxergando? Que aquele povo creu em Jesus Cristo, mas eles não entenderam que a lei acabou na cruz, eles não entenderam que a velha aliança acabou na cruz, eles não entenderam que o sacrifício de Jesus, o sangue derramado, pôs um fim ao judaísmo, pôs um fim a todos aqueles rituais religiosos que eles estavam vivendo. Eles creram em Jesus Cristo, mas não se desgrudaram da lei, não se libertaram da velha aliança. Na mente deles, eles criam em Cristo, mas tinham que continuar andando na lei, praticando a lei e andando segundo os costumes da lei.
Então a mesma coisa nos dias de hoje, mesma coisa. A maior parte das igrejas, elas estão presas no Velho Testamento. Olha o nome das campanhas que eles fazem, os votos, sacrifícios, tudo baseado em coisas do Velho Testamento. De onde vem a maior parte das falsas doutrinas? Não vem das cartas de Paulo, vem do pessoal que vive nas doutrinas do Velho Testamento, debaixo de lei, e tem ainda gente que quer guardar sábado, e fala que sábado, aliado à fé em Cristo, a pessoa vai ter condições de ser salva. Então, olha, Paulo chegou em Jerusalém, contou o testemunho dele, tudo o que Deus fez através do ministério dele, mas as primeiras coisas que eles falaram, olha, tem um problema aqui. Dezenas de milhares creram, mas todos eles são zelosos da lei. Então, enquanto a pessoa não for dividida, meus irmãos, eu tenho lutado em falar isso. Enquanto ela não for dividida, ela não entender que estamos numa nova aliança. Romanos 10:4, que o fim da lei, daqueles costumes judaicos, acabou na cruz. E que Cristo, na sua morte, no seu sangue derramado, ele é o último sacrifício da lei. Ele estabelece a nova aliança no sangue dele. Enquanto as pessoas não entenderem que nós estamos na nova aliança. Nós não estamos na aliança feita com o povo de Deus. Nós não estamos no Velho Testamento. Não estamos debaixo de lei judaica. Nós estamos na nova aliança no sangue de Jesus Cristo. E a nova aliança começa da cruz para frente. Enquanto as pessoas não entenderem isso, elas têm uma confusão na cabeça delas, porque lá na velha aliança Deus mandava matar, Deus punha doença, e eles não entendem que na nova aliança Cristo liquidou com tudo aquilo. Deus não está mais agindo daquela forma. Então eles creem em Jesus Cristo, mas na cabeça deles eles trazem o mesmo comportamento da lei. Deus vai pesar a mão, Deus vai mandar matar, Deus vai pôr num caixão, Deus sobe no monte, desce do monte, sobe no monte, desce do monte, tem que pagar preço, eu tenho que fazer sacrifício, eu tenho que me matar de jejuar, eu tenho que fazer voto. Deus não aceita voto de tolos. Aí você vem para a nova aliança, não tem uma instrução para a igreja fazer voto. O que é o voto? É uma barganha com Deus. Em que se resume o voto de hoje? Olha, eu vou comprar, eu vou pegar o voto se resumiu em dar dinheiro. Então eu vou pegar um envelope, eu vou pôr um dinheiro dentro do envelope. Deus, em nome de Jesus, fazer um voto, o Senhor tem que me abençoar. O voto é como se Deus fosse um Deus de barganha, um Deus do comércio. Que se um dinheiro que eu pôr no envelope e der na igreja, em nome de Jesus, eu vou comprar Deus. Deus é obrigado a responder aquilo pelo qual estou fazendo voto. Tudo isso é mentalidade do povo judeu. Enquanto eu não entender que eu estou num novo testamento no sangue de Jesus, o que Jesus disse quando ele estava participando da ceia antes da cruz? Este cálice é o quê? O novo testamento no meu sangue. Este cálice é o quê? O novo testamento no meu sangue. Então começou um novo testamento. Começou uma nova aliança. Eu tenho que entender isso claramente. A igreja não existia no Velho Testamento. Procura a palavra igreja. Eu falo isso 1000 vezes. Não existe a palavra igreja no Velho Testamento. É povo judeu. A igreja só vem existir depois da cruz, quando o Espírito Santo é derramado. As pessoas são seladas com o Espírito Santo, surge a igreja. A igreja é coisa de Novo Testamento, da nova aliança. Não existe igreja no Velho Testamento. O que existe é o povo judeu. Se eu não entender essa divisão, eu vivo numa confusão. Uma hora Deus me abençoa, depois Ele tira a mão, me entrega na mão do diabo. Uma hora é só vitória, é só vitória. Aí eu cometi uma falha, Ele me manda um castigo, me põe de cama, me mata. Porque essa era a visão da lei. Deus matava no Velho Testamento. Matava ou não matava? Então quem não entendeu que a igreja veio existir na nova aliança, que nós estamos no Novo Testamento, é uma pessoa confusa. Se você chegar para ela e falar, tem certeza da salvação? Ela não tem. Porque na mente dela,
ela para se manter na presença de Deus, depende do que ela faz, do preço que ela paga, das obras, de quanto ela frequenta a igreja. Ela não entende que o que me mantém na presença de Deus é o sangue do Senhor Jesus Cristo. É o preço pago pela minha vida, é a graça de Deus que foi derramada sobre mim. Enquanto não houver essa divisão dentro da pessoa, ela está em confusão, ela está insegura, ela tem uma visão. Qual é a visão de Deus da velha aliança? Presta atenção. Era um Deus que mata, que castiga, que põe doença, que põe lepra. Desobedeceu a lei, aí vem as maldições. Deus vai te pôr doença, teu filho vai acontecer isso, você vai ser levado cativo. Qual é a visão do Deus do Velho Testamento? Monte Sinai, fogo, relâmpago, fumaça. Não é isso, né? Santo, fogo, fogo, santo, santo, consolador, fogo, consolador. Consolador é Espírito Santo, não é fogo. Então, enquanto não estiver dividido, eu vou ter a visão de Deus do Velho Testamento. O monte relampeando, Deus mandando matar, Deus castigando, o reino de Deus, a mão de Deus, olha o Jeová agindo, fala Deus. Agora, quando Cristo vem, ele vem revelar Deus, ele vem totalmente diferente. Ele vem como? Perdoando as pessoas. Levaram para ela aquela pessoa, aquela mulher pega em flagrante adultério, disseram, na lei tem que ser apedrejado. Você é o que diz? Quem tiver sem pecado, atira a primeira pedra. Vai, mulher, não peques mais. Você está entendendo? Jesus diz, quem vê a mim, vê o Pai. A visão que Cristo veio trazer de Deus na nova aliança é totalmente diferente daquela visão de um Deus carrasco, porque ele era obrigado a agir assim, porque estava debaixo da lei, a lei estava em vigor. Então, a própria forma de Deus se relacionar com cada um de nós na nova aliança mudou, porque ele se relaciona com cada um de nós não baseado na lei, a lei acabou. Ele se relaciona com cada um de nós baseado nos méritos da cruz, no sacrifício, naquilo que Cristo fez por mim. Então ele vem a mim através de Cristo e do sacrifício perfeito. É um relacionamento totalmente diferente. Então Paulo chegou lá, contou com alegria tudo que Deus fez. Primeira coisa que eles falaram para Paulo, olha, você está com um grande problema, porque nós temos milhares de judeus, creem em Jesus Cristo, mas estão agarrados na lei. Olha lá, olha o verso seguinte, verso 21. E foram informados a teu respeito, olha lá, foram informados a teu respeito, já eram contra Paulo, que ensina a todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os seus filhos e nem andar segundo o costume da lei. Então a primeira coisa que eles interpelaram Paulo, nós estamos ouvindo a seu respeito que você está anulando os ensinos de Moisés, que você fala que não é para se circuncidar, que você fala que não tem que se circuncidar filhos e tem que andar contra os ensinos de Moisés. Vocês estão entendendo? E era justamente o evangelho da graça de Deus que Paulo pregava. Então Paulo chega Você já viu um vespeiro? Uma vez eu era jovem, criança, e tinha um quintal grande na casa que eu morava, na casa dos meus pais. E tinha eu e um colega assim, tinha um barranco, um lugar que descia assim, tinha um poço que a gente pegava água lá embaixo, e tinha 3 árvores que davam flor. Eu e esse meu amigo, pulamos a muretinha e fomos catar umas flores ali, né? Sabe como é menino, agitado. Só que tinha um vespeiro na árvore do meio. Aí a gente está puxando assim, daqui a pouco aquele veio, zum, 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 e nós fugimos. Aí os dois fugiram. Aí eu falei, chegaram a te picar? Não picou, mas eu olhei no beiço dele, o beiço já estava desse jeito. Ele já tinha tomado uma picada no beiço que parecia uma mortadela enrolada. Eu falei, olha o seu beiço como está. Então Paulo chegou no meio de um vespeiro que era contra ele, que eram os judeus que tinham crido em Cristo e não entenderam que a lei havia acabado na cruz. Então vamos ler o verso 21 de novo. E foram informados a teu respeito, que ensina a todos os judeus entre os gentios, a largarem Moisés, a se apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo o costume da lei. O que aconteceu? Eles usaram uma estratégia para entrar no templo, para Paulo não ser preso, mas olha o verso 27.
Quando já estavam por findar os 7 dias, os judeus vindo da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram, gritando: Israelita, socorro! Este é o homem que por toda parte ensina todos a serem contra o povo. Olha a mentalidade deles. Contra a lei de Moisés, contra o templo, que é este lugar. Ainda mais introduziu até os gregos no templo e profanou o recinto sagrado. Então, qual era a mentalidade deles? Este é o homem que ensina a todos a serem contra o povo. Então, eles viam Paulo um inimigo do povo judeu, um inimigo do povo, inimigo do judaísmo. Contra a lei, contra este lugar, introduziu até os gregos e profanou o templo. Vamos em frente. Pois assim tinham visto Trófimo, o Efésio, em sua companhia na cidade, julgava que Paulo introduzira no templo. Olha o que aconteceu. Agitou-se toda a cidade, havendo concorrido o povo. Agarrando a Paulo, arrastaram-no para fora do templo. Imediatamente foram fechadas as portas. E procurando eles matá-lo, chegou o conhecimento do comandante da força que toda Jerusalém estava amotinada. Então este, levando logo os soldados e centuriões, correu para o meio do povo. Ao verem chegar o comandante, os soldados cessaram de espancar Paulo. O que eles fizeram? Espancaram Paulo. Então entenda, meus irmãos, olha, Paulo está dizendo: eu não me envergonho do evangelho. Olha o que ele está passando. Ele vai para Jerusalém, encontra os irmãos, conta tudo que Deus fez entre o povo gentil. Mas o problema é que eles não tinham entendido que estavam numa nova aliança. Então, olha, esse homem ensina contra Moisés, ensina contra o povo, ensina contra a lei, fala que não é mais necessário guardar a lei, não é mais necessário viver na velha aliança. Tinham raiva dele, né? Agarraram ele e espancaram ele, até que ele foi liberto pelas autoridades. Continua a leitura ali, para você entender. No meio de que Paulo está dizendo: não me envergonho do evangelho. Aí diz, verso 32, então este, levando logo soldados e centuriões, correu para o meio do povo. Ao verem chegar o comandante e os soldados, cessaram de espancar Paulo. Aproximando-se o comandante, apoderou-se de Paulo e ordenou que ele fosse acorrentado com 2 cadeias, perguntando quem era e o que havia feito. Na multidão, uns gritavam de um modo, outros de outro, não podendo ele, porém, saber a verdade por causa do tumulto, ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza. Ao chegar às escadas, foi preciso que os soldados carregassem por causa da violência da multidão, pois a massa do povo seguia gritando: mata, 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 mata. Vocês estão entendendo? Eles não aceitavam Paulo como apóstolo. Eles não tinham entendido que o fim da lei é Cristo. Eles não sabiam que o que Paulo pregava era a nova aliança. Eram pessoas que acreditavam em Jesus Cristo, mas estavam agarrados na lei, agarrados no judaísmo, agarrados nas tradições, e não entendiam o que Paulo pregava e eram contra Paulo e queriam matar Paulo. É nesse meio que Paulo está dizendo: não me envergonho do evangelho. É nesse meio. Se você for lendo, depois você lê em casa, vai lá para o capítulo 23, que é o próximo capítulo, Atos 23, e nós vamos ler. Aí Paulo vai para Sinédrio, vai dar o testemunho dele, mas no verso 12 de Atos 23, quando amanheceu, os judeus se reuniram e sob anátema juraram que não haviam de comer nem beber enquanto não matassem Paulo. E eram mais de 40 os que entraram nesta conspirata. Então o que eles fizeram? Olha, nós não vamos comer, nós vamos fazer um santo jejum aqui. Um santo jejum, não vamos comer nem beber enquanto nós não matarmos a Paulo. Enquanto nós não matarmos a Paulo. Então, na ótica dos judeus, Paulo era o inimigo, queria destruir a religião deles. Eles não entendiam, como milhares e milhões de pessoas hoje não entendiam que estamos na nova aliança, que a velha aliança acabou na cruz. Entende isso ou não?
Vamos segunda carta de Paulo aos Coríntios, vamos ver o que Paulo recebeu dos judeus. Esse texto aqui fala dos sofrimentos de Paulo a favor do Evangelho. Então, segunda carta dele aos Coríntios, capítulo de número 11. Vamos ler a partir do verso 23. Paulo diz, está falando dos demais apóstolos. Vamos ler um pouquinho mais? Vamos ver desde o verso 20. Tolerais quem vos escravize, quem vos devore, quem vos detenha, quem se exalte, quem vos esbofeteie no rosto. Ingloriamente o confesso, como se fôramos fracos, mas naquilo em qualquer tem ousadia, com insensatez afirmo, também eu tenho. Aí ele vai dizer, são hebreus, esses apóstolos são hebreus? Eu também sou. São israelitas? Eu também sou. São da descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo que como fora de mim, eu ainda mais. Em trabalhos muito mais em prisões, em açoites sem medidas, em perigos de morte, muitas vezes. Agora, o que o povo judeu fez com ele? 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas. Uma vez apedrejado em naufrágio, 3 vezes uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes. Em perigo de rios, perigos de salteadores, perigo entre patrícios, em perigos entre os gentios, em perigos na cidade, no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes com fome, com sede, em jejum, muitas vezes com frio e com nudez. Além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente a preocupação com o quê? Com todas as igrejas. Então o que Paulo está dizendo? Os judeus pegaram ele e 5 vezes deram 39 açoites nele. É como se pegasse chicotes e desse 39 vezes. 5 vezes ele passou isso, sendo castigado pelo próprio povo judeu, que eram os irmãos dele na carne, porque não entendiam aquilo que ele pregava e não aceitavam, não entendiam que nós estávamos, e Paulo estava numa nova aliança, pregando a graça de Deus, uma nova aliança que havia iniciado na cruz. Está cansativo isso que eu estou te dizendo? Está acompanhando? Tudo isso faz parte do entendimento do Evangelho. Agora vamos, Gálatas capítulo 2, vamos lá, Gálatas capítulo 2. Vamos ver Paulo enfrentando uma grande oposição entre aqueles que guardavam a lei e vinham contra ele. Paulo está dizendo aqui, agora uma volta a Jerusalém, antes disso que nós lemos e aconteceu com ele, antes dele ter esse retorno que nós acabamos de ler em Jerusalém. Gálatas 2, 14 anos depois, 14 anos de que Paulo já havia se convertido, fundado igrejas, subiu outra vez a Jerusalém. Agora Paulo vai levar os gentios que haviam crido, com Barnabé, levando também Tito. Por que Paulo subiu a Jerusalém? Olha que Deus falou para ele, subi em obediência a uma revelação e expus o evangelho que prego entre os gentios. Então o que Deus falou para o apóstolo Paulo? Vai lá para Jerusalém, estão os apóstolos lá, está Tiago lá, vai lá e expõe para eles o evangelho que você prega, porque eles não conheciam o evangelho que Paulo pregava. Então Deus dá uma visão, uma revelação, sobe lá e vai contar para eles o que você tem pregado. Continua. Subi em uma obediência, verso 2, a uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular, presta atenção, ele falou em particular com alguns que estavam lá, mas em particular aos que pareciam de maior influência. Então, Paulo pregou o evangelho para os principais, pregou o evangelho para Tiago, para Pedro, para a liderança que estava em Jerusalém. Em particular aos que pareciam de maior influência, para que, de algum modo, não correram a ter corrido em vão. Agora o que aconteceu? Olha a oposição. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. O que aconteceu? Eles ouviram que Paulo pregava, mas disseram: Paulo, é necessário se circuncidar e guardar a lei. Olha o que Paulo diz nos versos seguintes:
Isso por causa dos falsos irmãos. Então Paulo encontrou um monte de falsos irmãos. Quem eram esses falsos irmãos? Aqueles que estavam debaixo da escravidão da lei de Moisés. Isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade, que temos em Cristo Jesus, e reduzir-nos à escravidão. Olha, Paulo, ouvimos tudo que você tem para dizer, mas tem que se circuncidar, tem que se voltar para a velha aliança, tem que guardar a lei, tem que guardar o sábado, tem que fazer as coisas da lei. Queriam tirar a liberdade que Deus havia dado através do evangelho da graça de Deus para o apóstolo Paulo. O que Paulo fez? Olha lá. Os quais nem por uma hora nos submetemos. Então Paulo não se sujeitou àquele pessoal da lei que não tinha entendido a nova aliança, não se sujeitou ao querer deles que fossem circuncidados. Para que Paulo não se sujeitou, não se deixou ser subjugado pelos os guardadores da lei? Olha lá, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. Então Paulo resistiu a todos eles fortemente. Lá estavam os demais apóstolos, lá estava Tiago. Paulo pregou o evangelho da graça, mas eles ainda associavam a salvação a guardar a lei, a viver debaixo de jugo, e Paulo não se submeteu para que a verdade do evangelho permanecesse. Continua. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quanto à liderança que estava lá em Jerusalém, quais tenham sido outrora, não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo que pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentar. Então, nenhum daqueles que estavam em Jerusalém pôde ensinar Paulo alguma coisa, porque o que eles falaram, Paulo sabia que eles estavam debaixo da lei do judaísmo, não acrescentou nada ao apóstolo Paulo, a liderança que estava lá. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como Pedro da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para os gentios. Quando conheceram a graça que me foi dada, olha lá, quem que estava lá? Tiago, Cefas e João. Tiago, Pedro e João eram reputados colunas. Me estenderam a mim e a Barnabé a destra da comunhão, a fim de que fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o qual também me esforcei por fazer. Agora, olha lá, Paulo mais para frente vai confrontar Pedro, porque Pedro estava com o pé em duas canoas. Olha lá. Quando, porém, veio Cefas a Antioquia, Cefas é Pedro, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Então o Pedrão, famoso, né? Ele se tornou repreensível, porque Pedro não se desgrudou da lei. Pedro não, ainda misturava graça com lei. Pedro ainda era um camaleão, estava misturado, mudava de cor. Olha o que Paulo fala. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, olha lá, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se, por vir veio apartar-se, temendo quem? Os da circuncisão. Então Pedro começou a se relacionar com os gentios, porque o judeu não podia se relacionar com os gentios. Mas quando chegou a turma de Tiago, que era um guardador da lei, que é um apóstolo, que falou que o homem é salvo por obras, Pedro se afastou, se envolveu só com os judeus, tendo medo que o pessoal de Tiago descobrisse que ele estava se relacionando também com os gentios. Verso 13. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não andavam corretamente segundo a verdade do evangelho. Então Paulo viu que Pedro e aqueles demais que vieram de Tiago e não andavam segundo a verdade do evangelho. Não está escrito isso aí na sua Bíblia? Se está escrito, não é verdade? Então Pedrão está titubeando aqui, meus irmãos. Está ou não está? Por isso que você lê a carta dele, você vê que ele não expressa a revelação da graça com clareza, porque ele não conheceu a graça de Deus como Paulo conheceu profundamente. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do quê? Do evangelho, disse a Cefa na presença de todos: sendo tu judeu, vive como gentios, e não como judeu, por que quer obrigar os gentios a viver como judeu? Por que Paulo está dizendo isso para Pedro, dando uma dura em Pedro? Porque ainda
aqueles que haviam crido em Cristo, que estavam debaixo da lei, queriam forçar os gentios a viver como judeu, a se circuncidar, a viver debaixo da velha aliança, a guardar sábado, a fazer sacrifício. É o mesmo quadro que você vê nos dias de hoje. Ainda no meio da igreja tem um monte de pessoas que escravizam os demais debaixo da velha aliança, que é obrigar. Eles trouxeram os símbolos judaicos para dentro da igreja, as festas judaicas para dentro da igreja, festa das primícias. Isso é coisa do povo judeu, coisa da lei, não tem nada a ver com a igreja. Mas eles dão os envelopes, e a primícia é o seu melhor dinheiro, e festa da primícia é o dia que você vai entregar aquele envelope. Não tem nada a ver. Você nunca vê ninguém no Novo Testamento ordenando alguém a praticar festa judaica que acabou na cruz, que era coisa do povo judeu. Então Pedrão queria fazer os gentios andar como os judeus, debaixo da velha aliança. É o mesmo quadro dos dias de hoje. Você vê isso comigo ou não? Você enxerga a mesma mentalidade? Nós judeus por natureza e não pecadores entre os gentios. Aí Paulo fala da justificação. Sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, não por obras da lei, pois por obras da lei, olha lá, ninguém será justificado. Agora, vamos um pouquinho mais para frente, Filipenses capítulo 3. Tudo isso nós estamos te explicando. Porque Paulo está dizendo, não me envergonho do Evangelho. Paulo está no meio de uma grande oposição. Uma nação toda de judeus é contra ele, a liderança religiosa é contra ele. E não entende ainda aquilo que ele pregava. Então ele está dizendo, eu não me envergonho, ainda que tudo isso esteja contra mim. Não me envergonho, porque eu sei que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, Filipenses, capítulo de número 3, versos 1 a 11, vamos lá. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, é segurança para vós outros, que eu escreva as mesmas coisas. Então Paulo repetia muito, as mesmas pregações repetia, dizia Paulo que era segurança para quem ouvia. Agora ele começa a fazer um alerta aqui, ó, acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Então está dizendo aqui, são cães, são maus obreiros, é a falsa circuncisão. Quem é a falsa circuncisão? São aqueles que estavam debaixo da lei de Moisés, que queriam guardar a lei e ainda queriam pregar a circuncisão. Aí ele continua dizendo, nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia também confiar na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, confiar na natureza humana, confiar na sua religião, confiar nas obras da lei, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Olha lá. Agora Paulo vai mostrar as vantagens que ele tinha sendo um judeu religioso debaixo da lei. Ele foi circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, ele era da tribo de Benjamim, ele era hebreu de hebreus, e quanto à lei, ele era fariseu, o mais rigoroso guardador da lei, ele está dizendo. Quanto ao zelo que eu tinha pela lei, pela minha religião, eu era perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, eu era irrepreensível, eu cumpria tudo que estava na lei. Mas um dia ele teve um encontro com Cristo, ele teve um novo entendimento. Cristo revelou o evangelho da graça de Deus para ele. O que ele fez? Olha lá. Mas o que para mim era lucro ele ser religioso, era lucro ele viver debaixo do judaísmo, era lucro toda aquela carga religiosa que ele praticava e cria. Mas quando ele encontrou Cristo, entendeu o evangelho da graça de Deus, ele viu que não dava para andar nas duas coisas, que lei e graça não combinavam, que não dava mais para ser aquele religioso do Velho Testamento e ao mesmo tempo viver no evangelho da graça de Deus. Quando ele conheceu Cristo e entendeu que a velha aliança quebrou na cruz, ele viu que tudo isso era incompatível e jamais iriam se entender e se casar, porque uma nova aliança havia surgido. Então ele diz, mas o que para mim era lucro, considerei
perda, ele teve que perder tudo. Olha, meus irmãos, é a mesma coisa. Eu fiquei 20 anos no meio do pentecostalismo. Você pode ter ficado 10, 15, cantar no coral, gritar, falar em línguas, deixar de falar, sentar, levantar. Mas quando você entende o que é o Evangelho da graça de Deus, é incompatível você viver com essa mentalidade do cristianismo, essa mentalidade do Velho Testamento. Não tem como. É incompatível. Não casa mais as coisas. É o que Paulo está dizendo. O que para mim era lucro, eu considerei perda. Por isso que todos que agora estão entendendo o que é o Evangelho da graça de Deus, não tem mais condições de viver com a cabeça do Velho Testamento. Arranca o tampão, o entendimento é novo. Tudo mudou, não tem mais como voltar. Tem que perder tudo aquilo, não adianta. Não dá para andar junto. O dano é grande. Por quê? Como que eles viam Paulo? Como um traidor, um inimigo, um pregador da destruição da religião judaica. Queriam matar ele. Continua. Verso 7. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda. Então ele teve que perder tudo que ele era na religião, a sua vantagem, todas aquelas obras que ele fez, a sua posição, tudo. Ele teve que perder tudo. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de quem? Por causa de Cristo. Sim, deveras, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual eu perdi todas as coisas e as considero como refúgio. Outra tradução está como esterco. Então, quando Paulo entendeu quem era Cristo, quando Paulo entendeu o que era Evangelho, quando Paulo se converteu realmente a Jesus Cristo, teve entendimento, e ele viu que esse entendimento era uma coisa sublime, ele viu que teve que perder todas aquelas coisas. E como é que ele considerava aqueles anos todos de religiosidade, anterior à compreensão do Evangelho da graça de Deus? Ele considerou tudo aquilo como esterco, como refúgio, uma coisa que não prestava mais, que não tinha mais jeito, não dava mais para viver e continuar com aquela mentalidade. Então eu dou graças a Deus pelas pessoas que têm sido acordadas. Diariamente alguém entra em contato comigo pelo WhatsApp, fala: pastor, o véu foi tirado. Isso é o meu maior prêmio, isso é a minha riqueza. Quando uma pessoa simples, de qualquer canto do Brasil, que nos acompanha na internet e fala assim: pastor, hoje eu estou enxergando o que é Evangelho. Eu vivi 30 anos fazendo fogueira santa. Tem uma que falou: pastor, eu dei meu carro, eu dei tudo, eu empobreci, pastor. Nunca fiquei próspero, eu fui enganado, mas agora eu estou entendendo o que é o Evangelho da graça de Deus. Esse é o prêmio, isso é a riqueza. Quando uma pessoa entende o que é o Evangelho da graça de Deus, se liberta do falso evangelho, se liberta da enganação, se liberta da lei, acorda. Isso é o prêmio do pregador do Evangelho da graça de Deus. Continuando. Sim, deveras, verso 8, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual eu perdi todas as coisas. E considero tudo aquilo que eu fui no passado, a minha religião, a tradição, as obras, considero tudo aquilo refúgio para ganhar a Cristo e ser achado em Cristo, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de onde? Que procede de Deus. Então, meus irmãos, Paulo está dizendo: eu não me envergonho do Evangelho, eu estou solitário aqui. Se você for ver em outros locais, Paulo foi abandonado pelos seus companheiros. Muita gente abandonou o apóstolo Paulo. Quantas vezes Paulo fala assim: olha, fui deixado só, estou aqui sozinho, mas eu não estou só, porque Cristo está comigo, com a mesma vontade, a mesma coisa, a mesma perseverança. Então esta pessoa, ele diz: eu não me envergonho do Evangelho, eu não me envergonho do Evangelho. Vamos lá, vamos voltar lá para terminarmos. Romanos,
capítulo 1, onde nós estamos. Ele diz no verso 16 e 17: pois não me envergonho do Evangelho. Por que, Paulo, você não se envergonha? Paulo, a gente poderia perguntar, Paulo, você tinha sua família, você tinha sua tradição, você tinha uma nação que gostava de você. Você mesmo diz em Gálatas que você, quanto à sua idade, você era superior a todos eles. Você era um cara promissor, Paulo. Você teve que perder tudo isso. Agora está todo mundo te cercando, é contra você, quer fazer você calar, querem lhe apedrejar, tirar a tua vida, dizendo que você prega é totalmente contrário, você vai destruir a nação, profanar o templo, você é contra o judaísmo. Paulo está cercado de adversidade, mas Paulo fala, não me envergonho do Evangelho. Eu descobri que o Evangelho, esse Evangelho, você já sabe que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que acredita. O que é o Evangelho? Não é a lei o poder de Deus, não é a velha aliança o poder de Deus que salva. Não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. O que é Evangelho? É um conhecimento que chega a mim através dos ensinos das cartas de Paulo. É um conhecimento que chega na minha mente e traz um poder. Quando eu creio e entendo esse poder, me salva, me liberta do império das trevas, muda-me totalmente de dentro para fora. É um conhecimento que traz um poder de Deus para a salvação de todo aquele que acredita. Evangelho não é isso, você está triste, vem aqui para a igreja que você vai ficar alegre. Faz campanha da alegria aqui. Evangelho não é isso, você está desempregado, vem aqui passar um óleo na sua carteira. E às vezes a pessoa vai lá, não ouve nada do Evangelho. Passa um óleo na carteira que vai resolver, você vai ter emprego. A esposa não está bem com o marido, vem aqui que é o culto da família. Pega o envelope, põe o nome dele, põe um dinheiro, faz a campanha da família. Aí o seu marido vai se converter. Quem sabe nunca vai se converter. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Você está angustiado, vem aqui na campanha da libertação. Aí vão falar, sai demônio da angústia. A pessoa é crente e tem demônio de angústia nela. Ela não sabe que tem o Espírito Santo. Para ela tem um demônio da angústia. Isso não é evangelho. Evangelho é o que Paulo ensinou nas suas cartas. Feliz do homem, bem-aventurado o homem e a mulher que já entendeu isso. Então Paulo disse, não me envergonhe do Evangelho no meio da maior adversidade. E ele disse, porque o Evangelho é o que? Poder de Deus. O que é o Evangelho? Não sou eu que estou inventando, está escrito aqui. O Evangelho é um poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Recebe essa palavra de hoje? Então vamos terminando esta palavra por aqui, em nome de Jesus.